jornalista Lígia Maria, da Folha, ela criou uma história sobre o ministro Alexandre de Moraes que não me parece condizente com aquilo que se pode dizer das redes sociais e do ministro. A não ser que ela tenha chegado agora, né, no planeta. Ela está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes faz as coisas de maneira espetaculosa. Lembrou lá uma época que o ministro era secretário de Justiça em São Paulo e que ele queria acabar com pés de maconha, como se secretário de Justiça, né, não tivesse que brigar contra as drogas. Ah, mas do jeito que ele brigou é muito espetaculoso. E ela foi pegar aquele episódio lá atrás para trazer agora, para dizer que ele faz as coisas de maneira espetaculosa, sem fundamento. Todavia, ela não faz justiça ao ministro. Acho até que, de certo modo, ela desrespeita o ministro. Porque veja só a história dela aqui. Olha só como ela não me parece que faz justiça ao ministro. Olha só. O ministro Alexandre de Moraes disse que, numa entrevista para o New York Times, para o The New Yorker, que é outra coisa, publicado no dia 7, ele disse, aspas para o ministro: se Goebbels estivesse vivo e com acesso ao X, ao antigo Twitter, os nazistas teriam conquistado o mundo. Aí ela acha que esta frase do ministro, é uma pobreza de argumentação, que é uma falácia retórica, uma afirmação que não faz sentido. E sabe o que ela põe contra esta frase do ministro? Ela põe a seguinte frase dela: as redes sociais quebraram o paradigma comunicacional do século XX, segundo o qual uma fonte emissora ativa transmite informações para uma massa de receptores passivos. Não, pera lá. É isso? Quer dizer que antes existia uma emissão ativa e os receptores passivos. Não havia um feedback? Pô, então ela não sabe o que é o Ibope. Porque ela não sabe o que se faz com pesquisas. Os meios de comunicação falam para o público, mas imediatamente colhem pesquisas para saber se o público quer ouvir aquilo ou não. E no caso da mídia digital, não é porque muita gente fala que a voz é menos autoritária do que se um só falar. Então, a conversa dela não bate. Ela não sabe o que é a mídia digital. E depois ela diz que o Goebbels fechou jornais, censurou os remanescentes e criou a Câmara de Cultura do Reich, que controlava rádio, cinema, imprensa, literatura e artes. Ué, mas isso antes dele tomar o poder, ele não fez, ele fez depois. Antes, ele usou da maquinaria de propaganda do partido exatamente para subverter as versões oficiais.
Tanto é que quando você tacou fogo no parlamento alemão, os partidos já estavam todos preparados, os partidos aliados ao partido nazista e o partido nazista já estavam todos preparados para culpar os comunistas. Através do quê? Da rede de imprensa livre. Agora, o interessante, né, é que ela bate na tecla que, nesse ecossistema atual, consumidores são também produtores. Usuários escolhem caminhos diversos para obter informações. E a quantidade de dados é incomensurável. O que tem a ver isso com a ideia de que isso não pode estar rapidamente voltado para o nazifascismo? Essa mulher, ela não só desconhece a internet, como ela desconhece Hitler e Goebbels, como ela desconhece Tocqueville. Qual era a preocupação de Tocqueville? Que a democracia pudesse ter consensos que fossem tão consensuais em cima de uma mentira que destruísse a própria democracia. Agora, por que ela não conhece a internet? Ela não conhece a internet por um simples detalhe. Ela nem precisaria estudar a internet, mas ela precisaria ter vivido o jornalismo e a internet há pouquíssimo tempo atrás. Eu não sei quantos anos tem essa menina, mas Lígia Maria, mas acho que ela já era adulta, talvez até já jornalista, em 2016. E o que ocorreu em 2016? Ué, a TAI. Lembram da TAI? Foi um chatbot, né, criado pelo então Twitter, hoje X, através da Microsoft. E por que ele foi tirado do ar? Porque em 24 horas a TAI havia virado nazista. Em outras palavras, ela recebeu tanta informação da população, no sentido da extrema-direita, que ela passou 24 horas depois a defender todos os paradigmas, preconceitos e a porcariada toda nazista, racismo e etc. E ela foi tirada do ar por causa disso. 2016. Acho que essa moça, ela tem a noção de liberdade da mídia a partir do Bolsonaro, a partir do Trump, a partir do Elon Musk. Porque esta ideia de que, tendo uma quantidade de dados muito grande, uma quantidade de usuários diversos, alguém não pode simplesmente ter uma rede social que reproduz uma corrente, né, uma extrema direita como o seu eixo principal, é alguma coisa que nós não vemos. Por quê? Porque pode. Não só pode, como ocorreu. Não só ocorreu, como vem ocorrendo. Por que o Twitter teve que cancelar a conta do próprio Trump? Porque o Trump é uma figura influente e a quantidade de mentiras dele por minuto começou a ser medida a ponto dele perder a conta no Twitter, porque ele estava simplesmente criando uma corrente de desinformação perigosa. Perigosa para a liberdade de imprensa, perigosa para a democracia, perigosa inclusive para a saúde das pessoas na época da Covid. Parece que essa moça, essa Lígia Maria, ela é um pouco curta de cabeça.
Nós não temos um número de fascistas no mundo proporcional ao fascismo que aparece nas redes sociais. Então isso mostra que os algoritmos funcionam a partir do sensacionalismo do fascismo. Exatamente porque, não porque o fascismo dá dinheiro, mas porque o sensacionalismo dá dinheiro. E como o fascismo lida com o sensacionalismo, e o Steve Bannon tá aí para não deixar mentir, não é? A ideia de que essas redes são livres é uma falácia. Elas não são livres. Elas são direcionadas por algoritmos que funcionam à base do dinheiro, e esse dinheiro aparece quando há sensacionalismo. E o sensacionalismo força a despolitização e força o aparecimento, né, de correntes de extrema-direita que o alimentam. Meu Deus do céu! Se hoje você fizer uma observação científica, uma pesquisa científica sobre as redes sociais, isso fica nítido. A direita ganha rasgado na divulgação de elementos na rede social. No entanto, na hora do voto, isso não reproduz. Não se reproduz. No entanto, isso é suficiente para fazer a direita, né, ter um elemento forte de crescimento paulatino para um campo insurrecional, que foi o que aconteceu exatamente com o Trump. Ele perdeu a eleição, mas as redes sociais conseguiram mobilizar pessoas para invadir o Capitólio. Hoje, o Goebbels está vivo. Quem que disse que ele não está? Ele é o Elon Musk. O Elon Musk usa o Twitter, ele é dono do Twitter, e ele usa o Twitter para forjar todo tipo de preconceito. Não adianta você chegar para mim e falar assim, mas a própria inteligência artificial dele o desmente. Só que o problema é a grande corrente que ele produz que não o desmente, que pelo contrário amplia a desinformação que ele passa. E não amplia porque é um projeto, os algoritmos são maldosos. Não, os algoritmos funcionam na base da produção da acumulação do capital. Como é que você vende uma notícia hoje? Você vende pelo sensacionalismo. Quem que adora o sensacionalismo? Quem provoca as teorias de conspiração e as guerras, que são o eixo da propaganda sensacionalista e do fascismo? É exatamente essas pessoas tipo Elon Musk. Por que as pessoas estavam apavoradas quando ele comprou o Twitter? Exatamente por conta disso. Ele comprou para instaurar a liberdade, que na verdade é a liberdade dele de agora, no comando do governo americano, demitir milhões e acabar com o serviço público americano. Essa é a liberdade dele. Ele não precisa fechar jornal. Ele não precisa repetir o Goebbels. Pelo contrário, ele pode manter a mesma atitude de quando ele não estava no governo. Ao invés de fechar jornal, abrir cada vez mais o Twitter. É isso que ela não compreende. E ela se insurge contra o ministro Alexandre de Moraes, e o que é pior, ela liga isso a uma possível vontade de aparecer do ministro, segundo ela. Então, na minha opinião, pelo que eu li dela, me parece que quem quer aparecer é ela. E me parece que ela está dentro de uma corrente política muito clara
no sentido de ofuscar as possibilidades do ministro de trabalhar pela justiça no Brasil. Será que eu estou enganado? Leiam o artigo e vocês vão ver. Duvido que o Bolsonaro não endosse uma coisa dessas. Duvido. É um artigo muito suspeito. E Lígia Maria, cá entre nós, já fez coisa igual no passado. Essa moça, ela não tá bem. Ela não está se saindo bem na fita. Daqui a pouco a gente volta.